Olá, turma! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Na Roça com Elas. Que alegria ter você novamente. Queremos acolher todos vocês que nos acompanham, que nos assistem nesse momento e também aqueles que nos ouvem, porque a gente está sabendo que nós estamos na rádio também aos domingos? Rádio Verdes Floresta, todo domingo às 7 horas. Isso mesmo. Após a missa. Muito bem, então pronto. Estamos aqui para juntos, eu, Antônia Fernandes, você aqui, mulher. Karen Lacoute. Estamos juntas aqui e você aí, produtor rural do Vale do Juruá, do estado do Acre, para agradecer também a grande audiência que foi o nosso último episódio. Foi bacana, não foi, Karen? Foi. Quero agradecer a todos que assistiram, que compartilharam. Gente, quanta gente compartilhando, né? Ajudando na divulgação. Gente, quando vocês assistirem, curtam o episódio para ajudar a gente. Curtam lá. Ah, é? Isso eu não sabia. Eu achava que era só ver, né? Mas assim, a nossa produção falou que a gente precisa pedir para vocês curtirem. Então a gente quer pedir aqui encarecidamente, curtam lá no YouTube para nos ajudar, compartilhe, divulgue aí Na Roça com Elas. Se você está gostando, se você não está gostando, curta também, nos ajude que a gente vai melhorando por aqui, tá bom? Pode deixar nos comentários as dicas, né, sugestões. A gente quer muito que vocês deixem dúvidas, sugestões, alguma coisa que vocês querem saber também. Isso. E também se inscrevam no canal, tá, gente? Se inscrevam no canal. Então é isso, e a gente hoje está aqui com uma pessoa muito importante, uma mulher também forte, né? Parece que a gente está escolhendo só as mulheres fortes do Vale do Juruá. Gente, mas é porque tem tantas... aí, Karen, quem é essa pessoa que está com a gente? Gente, nós estamos hoje aqui com a engenheira agrônoma, mestre, doutora, mãe, esposa e chefe das ações de defesa de combate à monilíase. Falar para vocês sabem o que é monilíase, gente? Quem de vocês já foi parado na barreira do IDAF para perguntar se vocês estão transportando ou cupuaçu ou cacau, né? Então, hoje a gente também não sabe muita coisa, quase nada sobre a monilíase, e a gente também quer aprender junto com vocês. Isso mesmo, e muito mais do que falar nessa praga, né, que é algo que a gente precisa saber, a gente vai já deixar a Maísa aqui falando pra gente. A gente quer falar também da importância do cacau, quer chamar a atenção de vocês, produtor rural, para a importância que é cultivar, né, essa fruta que nós aqui que somos do Juruá, a gente até então não conhecia. Então, a gente vai falar aqui durante o programa um pouco dessa migração desse fruto para cá, como que ele veio, e também tem uma matéria muito interessante para nós, que a gente fala depois. Agora eu quero ouvir a mulher que entende do assunto, Karen. Gente, doutora Maísa Bravin, seja bem-vinda. Queremos agradecer você, primeiramente, pela sua disponibilidade, por nos dar essa entrevista hoje, né, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, tá bom? E fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua história, primeiramente, né, Antônia? Como que começou aí essa paixão? Agrônoma, né? Isso, sou agrônoma. Tá contigo a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast, então estou muito feliz por isso. Legal. E para falar de uma coisa que é tão comum para mim, assim, desde que, na verdade, o cacau é presente na minha vida desde 2 gerações antes, desde o meu avô. Meu avô, ele é natural da Bahia, da região de Ilhéus, então a região que... Acho que quem acompanha a novela aí, tá vendo? É uma região que é produtora de cacau há muitos anos, né? E ele foi para o Paraná, não deu muito certo lá, e foi para Rondônia. E aí, chegando lá em Rondônia, ele recebeu um lote do INCRA, né? Uhum. E aí, na época, o lema era desmatar para não perder a terra, né? Então, ele fez isso e aí ele plantou cacau. Ele plantou muito cacau. Acredito eu, com uns 40% da área dele, né? Foi cacau, uns 40 hectares mais ou menos. Eu era muito... né, não tinha nem nascido na época, na verdade, isso foi há 45 anos atrás. E aí minha mãe, então, desde nova também, trabalhou na cultura do cacau, né, ajudando meu avô a plantar, a colher as primeiras safras. Depois ela se casou com meu pai, eles também tinham cacau, então cacau foi por muito tempo fonte de renda da minha família, né. E aí quando eu me formei em engenheira agrônoma, depois fiz mestrado, doutorado, em produção vegetal, e aí passei no concurso do IDAF, e desde o meu primeiro dia de trabalho, eu trabalho com cacau e cupuaçu, né? Mas a gente está passando por um momento de uma emergência fitossanitária aqui no Acre, que é devido à doença causada pela monilíase, né? É um fungo que causa podridão em frutos de cacau e também de cupuaçu. Então, essa doença foi encontrada aqui em 2021, e desde então o IDAF, né, juntamente com o Ministério da Agricultura, vem tentando fazer o controle dessa doença. Então, desde o meu primeiro dia de trabalho,
eu trabalho com isso, com cacau praticamente, né? O que é a nossa missão enquanto IDAF, né? A doença ela apareceu na área urbana de Cruzeiro do Sul e de Mâncio Lima. Então, a nossa missão é evitar que essa doença saia do meio urbano e vá para as áreas de produção, que vá para outros estados, né? Muita gente diz, mas vocês estão combatendo a monilise, mas nem tem tanto plantio de cacau assim aqui, vocês estão querendo proteger os outros estados? Sim, também, é a nossa missão, né? A gente tem que evitar que a doença saia daqui. Mas a gente quer também trazer uma oportunidade para os produtores de ver que aqui, que o cacau não é só a doença, que pode ser uma fonte de renda, né? Então a gente quer aproveitar essa situação de uma emergência fitossanitária, né? E mostrar para os produtores que também é viável trazer o cacau para cá, que é possível conviver, né? Cultivar cacau numa região que tenha doença. Assim como outros países que já têm a monilise há 100, 200 anos, são grandes produtores de cacau, né? E convivem naturalmente com a doença. Que interessante. Hoje, né, nós sabemos que o maior produtor de cacau no Brasil é o Pará. Né? Então, assim, foi interessante, tu foi falando aí, eu fui observando esse processo migratório. Primeiro da Bahia, com a tua família, que veio ali, que já para o norte, para Rondônia, não foi isso? Isso. Qual é a localidade de Rondônia que ela ficou ali? Outra coisa que tem, que o cacau está presente na minha vida, é que eu venho de uma cidade chamada Theobroma, que para quem não sabe é o nome científico do cacau, né? Theobroma cacau. Então, a gente é lá dessa região, Theobroma. Que interessante. Que é a região central de Rondônia, próximo a Jaru, Ouro Preto. Grande produtor de cacau. Jaru é o maior produtor de cacau no momento, né? Segundo dados do IBGE, é o maior produtor de cacau em Rondônia. Então você percebe, cara, esse processo migratório, né? Então, a família dela, que veio da Bahia, que trouxe, né, essa cultura de cultivar o cacau, se instaura ali em Rondônia, né, com esse desejo de expandir também através da agricultura. E agora, aqui no estado do Acre, a gente vê o quê? A mesma coisa acontecendo. Então, esse processo migratório que traz essas pessoas com esse desejo de cultivar, o desejo da agricultura, traz também uma cultura nova. Né? Então, assim, hoje, a gente fazendo as pesquisas e vendo como é que está acontecendo o cultivo do cacau aqui na região, a gente percebe que o maior produtor hoje de cacau é o ramal 12. Então, a gente sabe que ali no ramal 12 nós temos ali várias famílias que vieram de onde? De Rondônia. Então, olha como é bonito observar. Então, a gente acolhe de braços abertos essas pessoas, né? Porque a gente sabe que faz parte desse processo migratório também expandir e nos ensinar, né? Nos ensinar, mas aí a cultivar, muito bonito que você falou, né? A ver, olhar para o cacau como essa oportunidade, né, de negócio. Com certeza. E aí você fala assim que o cacau, né, como se meu avô trouxesse da Bahia para Rondônia, de Rondônia para cá. E aí quando a gente vai puxar, né, na biologia, lá na botânica mesmo, a gente estudando, a gente sabe que o centro de origem do cacau é aqui a nossa região, é a bacia amazônica, né, do Rio Amazonas. E nós estamos inseridos. Então, o cacau, ele é nativo daqui. É o centro de origem dele aqui. Na evolução das espécies, o cacau começou aqui. Então, quer dizer que o cacau, ele começou na região norte, ele migrou para o nordeste, ali para aquela região da Bahia, porque eu acho que a Bahia está entre os estados mais antigos, né, a ser conhecido pela produção de cacau. A gente tem Bahia, tem Espírito Santo, que também ali é vizinho, né? E aí depois ele volta, então, nessa migração do nordestino para o norte. Olha que interessante. Antes disso tudo, de existir Brasil, Bahia e tudo mais, né? Lá, muitos anos atrás, milhões de anos talvez, o cacau, ele originou aqui e aí, naturalmente, ele foi dispersando para outras regiões do mundo, que é a região central, da América Central ali. Onde tinham os incas, os astecas lá, o cacau é muito conhecido porque ele era uma bebida muito apreciada por esses povos, né? Sim. Esses povos... Sim, populações antigas. E aí, mas lá não é o centro de origem, é um centro de dispersão. Naturalmente, o cacau chegou para esses outros locais, mas da onde ele nasceu, onde originou, foi aqui na nossa região. Tanto é que aqui muito próximo, tem comunidades aqui no Guajará, que eles cultivam um cacau nativo. Então, é um cacau que está sendo como se fosse domesticado agora, né? Um cacau que ainda, teoricamente, não é bem domesticado ainda. E ele tem um fator interessante, que ele dá uma qualidade de chocolate muito boa. Chocolates finos, né? A gente fala. Então, a gente tem nas nossas matas aqui uma preciosidade, né? Que é um cacau nativo daqui e que pode se manejado de forma adequada, colhido, feito os processos de secagem de forma adequada, vai te dar um chocolate fino, né? Você pode estar vendendo para empresas que
que trabalham nesse ramo, né, de chocolates finos, ou então você mesmo pode estar beneficiando e fazendo esse processo de produzir o chocolate mesmo. De forma artesanal, né? É o que a gente vai ver na nossa marca. E olha que interessante, porque então você vê que a gente pode ter o cacau de forma cultivada e a gente pode ter o cacau como também a forma extrativista, Isso, né? Sim. Então, da mesma forma que a gente tem o açaí aqui, o açaí plantado, que as pessoas falam que não tem a mesma qualidade do açaí nativo da mata. Não tem mesmo. Olha que legal, muita Me informação perdoe nova. quem planta, mas não tem. Né? Não tem. A gente sabe que não tem. Ei, mas o interessante, sabe o que é? É a questão que ela falou do nosso cacau, né, daqui. E eu lembro que na entrevista que eu fazia lá com a Lica, né, que vocês vão ver daqui a pouco, ela dizia também que o preço hoje, Maísa, da nossa semente, da nossa amêndoa, é a amêndoa que fala, né? Amêndoa, Da nossa amêndoa, ela é melhor paga do que aquela que está ali em Rondônia. Olha que interessante. Então, foi algo que ela viu, inclusive ela disse que a partir desse momento, ela tem outros familiares e tal, outras pessoas, né, que pensam também em migrar para cultivar o cacau. Olha que interessante. Um local totalmente favorável, né? A gente tem um grande potencial a ser explorado, né? A gente tem muito, vem daquela cultura farinha, só farinha, ou só banana, né? A gente até comentava mais cedo sobre isso. Exatamente. E é uma possibilidade de ter uma cultura que ela se adapta muito bem aqui, porque ela nasceu aqui, então, né, não tem como a cultura não se adaptar bem aqui. É uma cultura que você consegue... Claro, tem os meses do ano que tem a safra, né, mais intensa, mas ela durante o ano todo produz, você consegue perene, fazer né? colheita, isso, você consegue colher durante o ano. É uma cultura perene, mas quando eu falo perene, é muito perene, porque eu tiro por base do café que meu avô plantou no início da década de 80. Quando eu vou para Rondônia, eu passo lá e eu ainda vejo os pés de cacau que ele plantou. Há uns 20 anos atrás, quando meu avô repassou as terras para os meus pais, né, meus tios, a gente fez uma poda de rebaixamento, porque eram árvores muito grandes, né, não tinha manejo. Sim. E aí a gente fez uma poda de rebaixamento, formou a copa, uma copa mais baixinha, assim, mais bonito, e tá lá até hoje. É o mesmo cacau e produz... Eu não sei se é a mesma quantidade que produzia há 40 anos atrás, mas ainda produz, né? Então, ele teve um investimento em plantar aquelas mudas lá há 40 anos atrás, e até hoje várias famílias tiram renda de lá, né? Não é mais da minha família, mas é de outras famílias. Que maravilha. E é belo ver que tu se emociona quando fala disso, né? Mulher, fala pra gente um pouco também, que é algo que eu sempre gosto de trazer para os nossos produtores rurais, a questão da mentalidade, da saída da monocultura, né? Aqui eu como cruzeirense que sou, a gente vê que os nossos produtores rurais sofrem muito, Maísa. Por quê? Porque ora você tá plantando só mandioca, ora você tá plantando só café, não, porque eu vou vender agora todo o meu gado, eu vou vender a minha roça e eu vou entrar no café. Ora você está plantando só banana. Então, assim, é algo que eu gostaria que tu até desse um testemunho, né, sobre a tua vivência lá de Rondônia, que já é outra realidade nessa questão econômica também, cultural e econômica, mas principalmente de produção, né? Como é que a gente faz para sair da monocultura, assim, na tua opinião? É uma coisa muito arriscada a monocultura, né? Porque quando você trabalha com uma coisa só, vem uma praga, acaba com a mandioca, você não tem renda aquele ano. Trabalha só com café, vem, não sei, alguma ferrugem, alguma doença, você não tem produção aquele ano, né? Então, quando você diversifica, você consegue ter outras fontes de renda dentro da propriedade rural. E eu tenho isso muito da minha família, né? Como eu disse lá no início, meus pais, eles tinham lavoura de cacau, né? Tiravam renda do cacau. E meu pai também tinha o café. E na história, né, a gente teve uma época que o cacau teve um declínio muito grande por conta da vassoura de bruxa, que é uma outra doença, né, que existe, já é natural aqui. Sim. Mas naquela época ninguém sabia dominar muito bem como conviver com a vassoura de bruxa. E aí teve uma queda muito grande nos preços do cacau, na época. E não compensava colher o cacau. Eu lembro, naquela época, assim, meu avô abandonou essa lavoura grande dele, nunca abandonou, mas não conseguia tirar mais a renda só daquilo, né? Na época ele partiu mais pro gado. E os meus pais, na época, tinham cacau e café. E aí, na época que o cacau ficou um preço ruim, eles meio que abandonaram, né, as lavouras e foram focar no café. Né? E aí foi uns 10 anos, até início dos anos 2000, a fonte principal de renda nossa era o café. E aí nos anos 2000 aconteceu também com o café. O café na época não era commodity. E teve uma queda muito grande no preço, mas muito, muito grande mesmo. Às vezes não compensava nem colher.
de tão baixo que foi o preço na época. E aí, naquela situação complicada que a gente se viu, né, o que a gente fez? Voltou pro cacau. Nessa época, o cacau já tinha dado uma levantada no preço, né? Então, o interessante foi isso, né, que a gente conseguiu, né, não tem oportunidade aqui, mas tem aqui o cacau, tem o gado de leite lá na época também, que salvou muita gente, né? Diversificação. Isso a gente consegue enxergar hoje aqui, quando a gente vê propriedades de pessoas, de famílias que vêm de fora, famílias que vêm do Sul, famílias que vêm de Minas, famílias que vêm de Rondônia, a gente já vê que chega com essa mentalidade de diversificação, né, de renda, de culturas. A gente consegue enxergar que são propriedades que produzem o peixe, produzem um pouquinho de café, produzindo um pouquinho, tem o gado também. Né? São propriedades normalmente que é agricultura familiar, né? Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente não consegue ter grandes extensões só de café, ou só de cacau, ou só de macaxeira, né? Então, um pouquinho de cada ali, a família consegue cuidar, a mulher, os filhos, né? Outra coisa assim, que a importância do cacau, que eu vejo assim, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi vendendo cacau. Meu pai tinha uma roça, na época ele não estava conseguindo cuidar de uma roça de cacau lá, e tinha muito fruto, e ele não conseguia, não tinha tempo, ele tinha outras coisas para fazer, e aí ele falou assim, olha, eu tinha uns 13 anos, se você ir lá e colher aquele cacau, o dinheiro é seu é dos seus irmãos. E aí a gente foi para a roça sozinho, colhemos, a gente já sabia como colher, porque a gente desde criança, né, desde pequenininho acompanhava ele, já sabia, a gente colheu, a gente cortou os frutos, né, tirou as amêndoas, fez o processo de fermentação lá, que não sei nem se é o certo, mas a gente fez alguma coisa, depois secou, a gente só não vendeu porque era criança, ainda não tinha como para a cidade vender, né, mas eu tenho essa recordação, que foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. E eu era jovem, né? Eu tinha 13 anos, eu era adolescente, né? Então, olha que coisa incrível. Pode ser uma fonte de renda não só para o chefe da família, mas sim para os filhos, para a mulher, né? Por exemplo, se a minha mãe tivesse interesse de pegar aquele cacau e fazer um chocolate, fazer doces daquilo, né? Também poderia ser uma fonte de renda para ela também, né? Isso é muito importante, trazer fonte de renda para a mulher, para o jovem no meio rural. Então, Karen, vamos faturar? Vamos. A gente quer agradecer muito, né, os nossos patrocinadores, agradecemos de forma muito especial a todos que estão conosco nesse projeto. E também fazemos um convite, né, Karen? Venha conosco somar nesse projeto e ser nosso patrocinador. Veja só quem já está conosco nesse projeto. Podcast Na Roça com Elas. Apoio Sindicato Rural. FAIAC, CNA, Senar, Toyota e Unonet. Patrocínio House CZS Móveis, Coxos Venturim, de Grãos, Agrovariante, Paraná Express, Frigoríficos Júnior Betão e Yamaha Motocenter, a Raça Forte, Honda Juruá Motocenter, Agro Juruá, Diário do Acre, Celeiro 163 e Lacute Assessoria Pecuária. Venha fazer parte do podcast do Produtor Rural, Na Roça com Elas. Obrigada, patrocinadores. Então, vamos voltar aqui com a doutora Maísa. Eu quero, assim, falar que eu estou surpresa
com a sua história, com a sua vivência do cacau. Nós conversamos um pouquinho ali no backstage e eu não me imaginava que você tinha tanta afinidade, tanta história, né? Tanta vivência das plantações de cacau. E eu quero te fazer uma pergunta agora sobre essa tua entrada no IDAF, né? Então, você veio para o Acre porque você passou no concurso do IDAF, né? Para o IDAF. E como que foi essa questão de você tem uma história com cacau e está trabalhando hoje com a Monilise? Conta pra gente. Assim, eu cheguei no Acre um pouquinho antes do IDAF. Eu vim fazer mestrado e doutorado aqui, então sou muito grata ao Acre por isso, né? Porque foi aqui que eu consegui esses títulos, né? Fiz a graduação em Rondônia, agronomia, e depois eu vim para cá, para o Acre, para Rio Branco, fiz mestrado e doutorado aqui. E aí daqui que eu tive essa bênção, né, de passar no concurso. E desde o primeiro dia, né, quando eu cheguei no IDAF, eu já sabia que estava tendo a emergência fitossanitária por conta da Monilise, porque aqui em Cruzeiro do Sul eu sou da área da agronomia, já sabia, né? Então tinha muitas conversas. E aí, desde o primeiro dia de trabalho, eu já não tive escolha do que trabalhar, né? Era com a Monilise, porque é o nosso principal ponto aqui do IDAF. Nós somos um órgão de defesa agropecuária, né? Tem a parte do animal e a parte vegetal. Não tem como a gente fechar os olhos para a Monilise. É uma doença que não existia no Brasil. Primeiro caso dela no Brasil foi aqui em Cruzeiro do Sul, né? Então é uma coisa que a gente precisava, né, agir e fazer alguma coisa para evitar que essa doença saísse daqui e fosse para outras áreas, para as áreas de produção. A doença apareceu na área urbana, né? Então há muitos anos se esperava que essa doença poderia aparecer por aqui, porque aqui é muito próximo ao Peru, né? E no Peru existe essa doença, na Colômbia também. E aí, só que todo mundo procurava Monilise na área rural, né, que é onde tem os cultivos, né? E aí, para nossa surpresa, foi aparecer justamente na área urbana. De certa forma, um ponto positivo, porque não é área comercial, né? Então a gente consegue diferente a abordagem de controle. Só que, por outro lado, é mais complicado também, porque são muitas residências que têm cacau e tem cupuaçu, né? Embora não seja cultivado comercialmente, mas quase todo mundo tem um pé de cacau em casa, né? Aqui na cidade. Não sei como é que é na área rural, não conheço tão bem, mas na cidade muita gente tem. E aí a gente vem desde 2021 tentando controlar essa doença. Ela é um fungo, como se fosse uma espécie de bolor, aquele do pão, né? Quando a gente esquece o pão na sacola, a gente vai ver, tem um funguinho preto. A diferença é que a Monilise é um fungo branco. E causa podridão nos frutos. Ela torna praticamente inviável o aproveitamento do interior. Dentro, doutora, dentro daquela casca? Isso, a doença, ela inicia... quando é um pozinho, a contaminação, quando o fruto é infectado, aquele fungo, ele penetra na casca, tanto do cacau quanto do cupuaçu, e ele começa, a gente fala, colonizar o interior ali dos frutos, ele vai meio que empedrando. Então, se você pegar um fruto doente, como Monilise de cacau, e você partir, você não consegue retirar as amêndoas, porque elas ficam aderidas umas à outra. E aí, isso é na parte interna, essa aderência que fica, né? Fica empedrado mesmo. E aí, na parte externa, depois de um tempo, eles soltam um mofo branco, tipo não sei, uma goma, é uma coisa grossa, é diferente. Existem várias doenças que causam podridão no cacau, não é só a Monilise, que são parecidas, mas a Monilise, para quem conhece ela é diferente. É uma coisa grossa, um mofo bem branco em cima, e em cima dele forma um pozinho na cor creme, bem fininho, parece um talco. Que aí o vento leva e vai levando a contaminação a curtas distâncias, né? Então ela é facilmente disseminada, essa doença. E aí, como é que fica a questão da produção do cacau aqui na nossa região por conta dessa doença, né? Porque existem várias normas, né? Normas que impedem a saída da amêndoa aqui da nossa região por conta da Monilise, né? Uma amêndoa que não foi seca de forma adequada, né, lá no processo de pós-colheita, ela não pode sair daqui da nossa região porque ela pode estar levando a doença, mesmo que a Monilise não esteja ainda nas regiões produtoras, lá no ramal 12, por exemplo, né, mas como aqui o Ministério da Agricultura, que é quem coordena essa ação por trás, né, o IDAF está aqui só localmente, mas tem o Ministério da Agricultura, ele emitiu uma normativa, né, que não permite que as amêndoas saiam daqui de Cruzeiro do Sul, da nossa região aqui do Vale do Juruá, sem ser classificada, né? E aí, o que é essa classificação, né? Eu ia perguntar isso, porque eu já estou imaginando lá nosso produtor rural assistindo nós, e assim, imaginando, porque assim, aqui, doutora, a gente sabe que nós não temos grandes produções, assim, nem em grande escala, como a senhora falou mesmo anteriormente, né? A gente produz mediante a necessidade, ali, a agricultura familiar. Então, nós temos um pouco de cupuaçu num canto, na residência no outro, mas o produtor rural que está nos assistindo, né? E aqui nós estamos falando de uma praga, né? Isso, e é para ele ficar com medo, como é que é? Não, eu vou investir, eu não vou investir. O que a senhora diria nesse contexto para ele?
Primeira coisa que eu vou falar, não precisa ter medo da monilise, porque ela não faz mal para o ser humano. Mal da saúde mesmo, né? É uma doença de planta, o mal dela é econômico se você não fizer nada, se você não tomar nenhuma medida de controle. Então, o que eu posso dizer para os produtores que têm a cultura já ou que estão pensando em investir? Primeiro, tomem o maior cuidado para jamais levarem a monilise para as suas propriedades. O que quer dizer isso? Não transportem frutos de cacau ou cupuaçu daqui da área urbana de Cruzeiro do Sul e de Mâncio Lima para a zona rural, porque você pode estar levando a doença. Eu falei, a doença inicia por dentro. O fruto aparentemente está sadio. Por que na barreira lá do Liberdade, né, a barreira do IDAF que tem, eles não deixam passar o fruto lá? Mesmo que a gente veja um cacau, esse cacau aqui tá bonitinho, não tem nenhuma mancha. Não tem ali por fora, mas lá por dentro pode ter a doença já, né? Então, tem formas que o cacau pode sair daqui, que é o cacau classificado, como tipo 1, tipo 2. Como é que chega nessa classificação, né? Parece uma coisa assim tão impossível. Até bem pouco tempo atrás era difícil, porque não tinha nenhum classificador aqui na nossa região. Mas em 2022, alguns técnicos da SEAGRE, da Secretaria de Agricultura, do município, do IDAF também, foram para a Bahia fazer um curso de classificador. Então, nós temos aqui em Cruzeiro do Sul pessoas que são aptas a fazer essa classificação, né? E o produtor, o que ele vai fazer? Depois que ele colheu, foi lá na roça, viu o fruto maduro, colheu, né? Ele vai despolpar, tirar aquelas amêndoas, ele tem que fazer um processo que a gente chama de fermentação, né? Então, você pode estar procurando algum assistência técnica mesmo, né? Algum técnico do Senar, da SEAGRE ali, ou na Secretaria de Agricultura, que vai explicar, é um procedimento muito simples e que esse processo de fermentação vai proporcionar que se tiver doença, ou se não tiver doença, enfim, são amêndoas que podem sair daqui da região, né? O classificador vai até a propriedade, ou então você traz um lote aqui, não sei muito bem como funciona esse meio de campo, mas é muito fácil de saber, e ele vai classificar aquele lote. Olha, essas 5 sacas de cacau, elas são classificadas como tipo 1, tipo 2. Você tendo esse documento e a nota fiscal daquele produto, você pode sair o Brasil inteiro com a sua amêndoa de cacau. Pode exportar. Pode exportar, inclusive. Legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu acho que talvez seja a dúvida do produtor. Porque, assim, como é uma doença muito altamente transmissível, né, como você falou, e por isso tá todo esse cuidado, o produtor que está interessado, né, porque ele está vendo o nosso programa, ele está vendo desde o início da conversa, que é uma cultura que pode durar muitos anos, entendeu? Pode ser produtiva por extensos, por vários anos, sim, né? Pode ser uma cultura, é uma cultura perene, então ela vai ser produtiva o ano inteiro, por mais que determinado período do ano ela vai produzir menos, mas ela vai produzir o ano inteiro. Então, assim, como que ele faz para iniciar? Tem algum problema na hora de adquirir as mudas, né? Porque ele vai ter que ir até uma propriedade que produz as mudas para poder adquirir. Ele pode trazer essa doença junto com as mudas? Pode. Então, como deve ser feito? Adquirir mudas de viveiros certificados. Olha só. Se você tem um viveiro certificado, você vai estar adquirindo uma muda de qualidade livre de pragas e doenças. Não só da monilise, como de outras doenças também, como nematóide, outras doenças de solo, né? Uma série de doenças. Então, o primeiro passo, para quem está pensando em investir nessa cultura, é adquirir mudas de viveiros certificados. Ou então, adquirir sementes, né? Para quem está pensando em fazer a própria muda, né? Na propriedade, que isso é possível, né? Sim. Adquirir sementes também que sejam certificadas. Que aí já é o primeiro passo. Segundo passo, não levar a monilise para lá, não levar doença para lá. Vem na cidade, eu sei que aqui em Cruzeiro tem. Toma cuidado, se vai na casa de algum conhecido, vai passar uma semana, dá uma olhadinha se tem um pé de cupuaçu, se tiver alguma coisa, sei lá, tenta tomar cuidado para não estar levando a doença para lá. Nós do IDAF, que trabalhamos com essa doença, a gente não vai ao ramal 12, a gente evita quem trabalha direto com a monilise aqui, justamente por isso, porque às vezes pode ir na nossa roupa, né? E a gente não quer disseminar essa doença para outras regiões, especialmente para as regiões produtoras aqui da nossa localidade. E aí existem várias outras formas de você evitar a doença, ou mesmo que se ela aparecer, de você conviver com ela. A primeira coisa é fazer uma poda de rebaixamento, não ter plantas muito altas ou muito adensadas. Eu falo planta adensada, aquela plantação que é muito fechada, que você não vê o sol. Isso aí é um prato cheio para a doença. A doença gosta de calor e de umidade. Calor a gente tem o ano todo aqui. E aí umidade também. Quando você torna esse ambiente muito fechado, a plantação muito fechada, aquilo favorece a doença, né? Então, a partir do momento que você tem uma plantação mais arejada, e essa é a palavra, a doença é um dificultador para a doença. Sim. Outro ponto, fazer monitoramentos semanais na lavoura, né? Se porventura a doença se instale aqui mesmo na região, a gente tenha que conviver com a doença, isso pode ser que venha acontecer em algum momento, né? É
É muito simples. Existe, os nossos países vizinhos aqui, Peru, Colômbia, são grandes produtores de cacau e convivem com a doença. O que eles fazem? Plantios mais arejados, copa, né, copa não muito alta, não mais que 3 metros de altura, a altura da copa das árvores. Eles visitam toda semana, regularmente, o plantio. Você viu um fruto com a mancha, né? Opa, isso aqui é monilise. Já recolhem, eles aplicam ureia 15%, que é vamos dizer assim, um antisporulante, um nome meio técnico assim, mas tem eficiência para controlar a doença. Um medicamento, né? Ajuda, na verdade, ela ajuda o fruto a apodrecer mais rápido, a ureia, né? A grosso modo seria isso. E aí quando ele apodrece, a doença vai morrer também. Outras coisas que pode usar, já existem no Brasil agrotóxico registrado no Agrofit para controlar a monilise. Nós não podemos usar aqui no nosso controle porque a doença está em área urbana. A área urbana é estritamente proibido o uso de agrotóxico, né? Então a gente, inclusive, fiscaliza isso. Então a gente não pode de forma alguma usar. Mas em meio rural, né, se caso vier a aparecer e essa doença, né, se tornar mais corriqueira aqui na nossa região, existem produtos, né, que podem ser utilizados. Mas isso aí é a última instância, usar um produto. Antes disso, tem muitos métodos culturais, né, que a gente pode utilizar para combater a doença. Não é impossível produzir cacau, né, com medo da monilise. Até porque não tem só monilise. Existem outras doenças, como toda cultura, como todo animal que a gente vai criar, existem doenças, né? Tem a monilise, tem a vassoura de bruxa, que é outra doença também que, se você que é produtor, tem que se informar um pouquinho também sobre essa doença, porque ela não é tão intensa assim a perda que ela causa na produção, mas ela, se não for cuidada, a vassoura de bruxa também tem um potencial muito grande de prejudicar a produção, e a vassoura de bruxa já está em toda parte. Aqui, né, qualquer lugar que a gente vai, já empestou. Ela é natural daqui, né? Então, eu sugiro até para quem vai estar trabalhando com isso, né, pesquisar, não sei se pesquisar, né, talvez o produtor lá não consiga pesquisar, mas vem nas cidades, sim, internet tá por todo lado, a canto. gente se engana, né? Que coisa boa, né? Eu fico porque muito o produtor, feliz. Nosso podcast está passando lá, tira uma foto, marque nós. Então, use essa ferramenta que é a internet, que é uma coisa muito boa, até para pesquisar isso, né? Como controlar a vassoura de bruxa, como se prevenir contra a monilise, né? É muito interessante, né? Tudo isso que ela ia falando, eu ia aqui fazendo, ia rodando um filmezinho na minha cabeça. Como isso tá na cabeça do nosso produtor rural, até mesmo das pessoas que moram na cidade, Karen, e que tem esse vínculo, né, no interior e tudo, porque é uma realidade que ainda não é nossa, né? A produção do cacau. E aí, eu queria muito, né, falar com você, produtor rural, que está em casa, que hoje sente-se, né, alcançado pelas palavras da doutora aqui, muito bem colocadas, motivacionais sobre o cacau. Você que vive hoje da monocultura, a se sentir motivado a fazer esse experimento do cacau. Como a gente faz isso? Procure uma assistência técnica, né? Busque o Sindicato dos Produtores Rurais também. Nós estamos para ajudar. Achei muito interessante que a senhora falou sobre a questão da nota fiscal. Hoje, o Sindicato dos Produtores Rurais já está apto a cadastrar o produtor rural de Cruzeiro do Sul na sua inscrição estadual para que ele possa emitir sua nota fiscal. Isso é algo novo, há menos de 2 meses. Então, você, produtor rural, que deseja, né, avançar para esse patamar, que é algo muito, muito bom, né, muito simples e que antes não era uma realidade nossa. Então, aqui nós estamos para prestar esse serviço, sabe, doutora? Falar para o produtor rural que o cacau, e a gente quis trazer o cacau porque é algo novo e que tem uma potência muito grande, e a gente precisa que o produtor rural entenda isso. Então, foi esse nosso entendimento, né, quando a gente programava aqui o assunto, é dizer o quê? Que o cacau é essa vertente que vai transformar a vida de muitas pessoas aqui no Vale do Juruá. Eu creio muito nisso. Por quê? Porque tem uma história. E aqui nós aprendemos o quê? Que é da nossa região, né, mesmo que tenha vindo ali migrando com o pessoal de Rondônia. A gente sabe que a nossa terra dá muito cupuaçu, então eu sempre dizia isso, meu Deus, uma terra que dá cupuaçu aqui, que faz lama debaixo dos pés, então ele é primo do cacau, mais ou menos. Primo, assim. Isso mesmo. É primo? É primo. Então, assim, é para que você se motive, você que está em casa. Então, assim, a gente está aqui já falando numa parte mais adiante, que é a questão da doença, né, da praga, mas para que você já tenha cuidado, né, Karen, na hora de produzir, de já saber que você precisa produzir no espaçamento correto. Então, não é dizer assim, eu tô lá na roça, eu vou pegar uns cacau que eu vi ali na vizinha, eu vou plantar aqui de qualquer jeito. Sim. Não, sem assistência técnica, não dá. Né, Karen? Então, a gente foca muito nisso, né, Antônia, desde o nosso primeiro episódio, em falar da importância da assistência técnica. Isso também é um dos nossos principais focos. Não só trazer novidades para o produtor, tirar dúvidas do produtor, mas também falar para ele que não é difícil assim você
ser assistido por um técnico, né? Não é difícil, às vezes não custa nada para o produtor diretamente, ele não tem que fazer nenhum investimento, a gente tem a tag aí, a gente tem os técnicos do Senar, a gente tem o pessoal da SEAGRA, a gente tem o pessoal do IDAF para dar apoio, então assim, ele tem acesso à assistência técnica, então ele não precisa fazer as coisas de qualquer jeito, de uma forma que ele vai ter um prejuízo, né? E muitas vezes o prejuízo nem é só dele, como por exemplo, foi assim, super válido, super importante você falar pra gente que a monilíase, ela pode ser transmitida pela roupa, né? Porque aquele pozinho, ele é disperso no ar, aquilo lá pega em você, você chega na sua casa, tem um pé de cupuaçu pronto, né? Verdade. Eu queria deixar um adendo ainda, falar sobre a questão dessa produção do cacau, lógico, né? Como essa via de crescimento econômico da unidade familiar. E eu lembro que agora, lá no sindicato, a gente teve que abrir mão de meio que abrir mão de algumas assistências técnicas, porque nós não fechamos, doutora, o ciclo, nós não fechamos a quantidade de produtores daquela cultura. Por exemplo, para que o sindicato, junto com o nosso braço forte, que é o Senar, possa atender uma comunidade, eu preciso de 25 produtores de cada cultura nas comunidades. Então, aqui a gente faz uma observação. Cruzeiro do Sul hoje não tem uma cadeia produtiva organizada. E isso a gente precisa refletir sobre isso. Porque a assistência técnica, ela volta porque eu não tenho produtores suficientes. Então, nossa maior motivação aqui nesse podcast é fazer com que você, produtor rural que nos assiste, possa ser esse produtor de cacau do amanhã, esse produtor de mamão do amanhã, né? Esse produtor de que mais? Me ajuda aí, de café do amanhã. Café. Você que quer continuar com a mandioca, também foi muito difícil achar os 25 produtores assim numa localidade, tem um aqui, tem outro acolá, é difícil para o técnico. Então, eu sei que essa não é algo assim que a gente ver no dia a dia essas informações, mas é algo que a gente quer trazer para quê? Para que a gente possa acordar enquanto produtor rural. Eu sou produtora rural e eu fico pensando, meu Deus, mas eu produzo isso, eu tenho essa visão, mas será que o meu vizinho também não pode? Então vou lá no meu vizinho, vou dizer, ei, vamos plantar mamão? Né? Eu planto tanto, você planta tanto, então ali já são 2 produtores de mamão. Futuramente, numa assistência técnica do Senar, eu tenho maior facilidade de trazer a tag, né, que é a assistência técnica e gerencial, para aquela comunidade. Por quê? Porque lá eu tenho a quantidade de produtores suficiente. Então, a gente precisa entender isso. Precisamos correr atrás, doutora, desse sistema, né, produtivo organizado na nossa cidade. Muito interessante, Antônio, isso que você falou, né? Porque, assim, a gente tem visto... inclusive, vamos ver numa matéria daqui a pouco que você fez, lá no Ramal 12, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de escoar suas produções, né? Então, a gente tá falando aqui, produtor pode produzir, mas tem muito produtor que tá aí, que tem muita dificuldade de acesso, pessoas que estão quilômetros e quilômetros de estrada sem pavimentação, sem uma manutenção, né, nessa época do inverno, principalmente, com muitos atoleiros, gente que precisa de horas e horas de barco, né, para poder chegar na propriedade. Então o cara fala assim, como que eu vou produzir, né, você me pede para produzir, mas eu não consigo escoar, né? E é nesse momento que a gente fala para ele que o cacau tem uma grande vantagem, né? A vantagem do cacau é que você está produzindo uma amêndoa, não é? O seu produto do cacau é uma amêndoa, né? Fermentada, seca. Então é um produto que não é perecível. Então você pode produzir o ano todo e escoar no verão, escoar no momento que você tem uma facilidade de acesso à sua propriedade. Não é isso mesmo? Isso é ótimo, isso é importantíssimo. Muito bem, isso mesmo, quero ver todo mundo produzindo cacau. Ó, vou ficar fiscalizando. Doutora Maísa. Poxa. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. Obrigada. O primeiro podcast, né, na Roça com Elas, que coisa boa. Obrigada de verdade, né, por ser tão generosa, compartilhar conosco os produtores rurais do Vale do Juruá, do Acre, tem um monte de gente nos assistindo também no estado todo, graças a Deus. É a sua experiência, né, apesar da gente saber, né, estamos aqui falando de uma praga, mas acho que o que fica é uma das suas palavras em relação a essa motivação, não é uma praga que eu não vou produzir, que eu vou estipar aqui, né, da minha condição familiar de produzir essa cultura, né, do cacau, do cupuaçu. Então, muito obrigada, né, fiquem à vontade para as considerações finais, um recado aí para o nosso produtor rural, fique à vontade. Eu agradeço imensamente a vocês, meninas,
E parabenizo vocês por esse projeto, acho que extremamente ousado, né, de vocês, de estar levando isso de uma forma tão descontraída, um papo gostoso de levar com vocês aqui, e trazer coisas novas, né? Às vezes nem coisas tão novas assim, mas um olhar diferente para coisas que já estão aí há muitos anos, né? Então, eu parabenizo vocês por isso e desejo muito sucesso, que, né, cada vez mais vocês possam ter mais espaço, né, ganhar novos seguidores, né, mais curtidas, que, né, obrigada. E é o produtor rural que está pensando, que tem medo, não tenha medo, né? Não precisa começar com grandes áreas, começa com 500 plantas, né? Com 1000 plantas, não é uma área tão grande assim, mas comece, né? E isso que vocês falaram é muito importante, vocês falaram é muito importante. Procure assistência. Não tem por que a gente fazer coisa errada. A gente está em 2024, né, gente? Não tem por que a gente, eu vou fazer assim porque eu acho, eu tive um sonho que é assim. Não, tem tanta gente que sabe, tem tanta, né? Tem curso de agronomia aqui, curso de técnica agropecuária, técnica em agroecologia, tantas formações que saem profissionais capacitados para estar orientando, né? Então procure esses profissionais que com certeza vai ser sucesso, assim como a gente vê sucesso em outras áreas, como o café, né? A gente é um grande exemplo, né? Sim. O cacau também, acredito eu, que não vai ser diferente. Muito bem, então é isso. Daqui a pouco, a gente vai voltar no nosso terceiro bloco com a matéria que a gente fez no Ramal 12. Foi feito com muito carinho, né, com muito amor por toda a equipe do programa. Você vai poder tocar na realidade da produtora rural Lica e a comunidade daquela região do Ramal 12. Vai ver as dificuldades e também a maravilha que ela produz lá. A gente volta já. Podcast Na Roça com Elas. Apoio Sindicato Rural. FAIAC, CNA, Senar, Toyota e Unonet. Patrocínio House CZS Móveis. Coxos Venturim. De Grãos. Agrovariante. Paraná Express. Frigoríficos Júnior Betão. Yamaha Motocenter. A Raça Forte. Honda Juruá Motocenter. Agro Juruá. Diário do Acre. Celeiro 163. E Lacoute Assessoria Pecuária. Venha fazer parte do podcast do Produtor Rural, Na Roça com Elas. Então, gente, hoje nós viemos visitar o nosso parceiro Ricardo aqui no Agrovariante, mostrar para vocês um pouquinho o que ele tem de bom aqui para nós. Vamos nessa. Boa tarde. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, Ricardo, diz aí para os produtores rurais, aqueles que estão nos assistindo, o que tem de bom aqui na Agrovariante. Então, a Agrovariante ela se encontra aqui na Estrada da Variante, né, no quilômetro 10. Aqui tem as informações aqui em cima com o nome da loja, né? Então aqui você encontra, o produtor rural vai encontrar tudo que é de melhor, ele vai encontrar aqui, principalmente a coisa boa, que é o sal mineral da Tortuga, DSM Tortuga. A Agrovariante ela é representante autorizada da DSM Tortuga já há mais de 3 anos aqui no Vale do Juruá. A gente atende toda a região aqui do Vale do Juruá, incluindo Porto Walter, Taumaturgo, Manso Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul também, tá? Aquele produtor rural que queira comprar direto da fábrica, ele pode estar vindo aqui na Agrovariante, que ele vai tanto comprar no balcão, como ele vai também ter a opção de estar pedindo direto da fábrica, com um preço especial, com uma condição especial de parcelamento, tá bom? Vamos entrar mais um pouco para a gente mostrar mais um pouco aqui para vocês, além do sal mineral, né? A gente tem toda a linha do sal da Tortuga, proteinado, tá? Para vaca de leite, para reprodução, para a linha de corte, para tudo. Aqui a gente tem também as botinas, tá? Chegou a coleção nova da Keller, que são botinas cano longo, tudo. A gente também tem medicamentos também, tá? A gente tem também a linha de selaria, celas também, tá? A gente tem o chapéu, boné, a gente trabalha com toda essa linha a linha country, né? Tanto masculino como feminino. A gente está aqui trajado já, muito lindos nós estamos, né? E ela aqui, ó, daqui da loja Agrovariante. Isso, aqui também eu também estou trajado, chapéu, tá? Então aquele produtor que quer vir conhecer a Agrovariante, ou que já conhece, quiser vir tomar um café com a gente, fazer
fazer um negócio, a gente tá aqui, tá? A gente é aberto das 7h30 até as 17h30, a gente não fecha para almoço, tá bom? Então, quem quer vir conhecer, quer vir fazer negócios aqui com a gente também tem rações para aves, para suíno, para equino, tá? Também a gente tem a linha de medicamentos também, que tem um excelente preço, tá ok? Muito A bom. linha PET também, a gente também trabalha com a linha PET, tá? Todo tipo de ração, entendeu? Então, aqui é um convite, tá? Para quem quiser conhecer aqui a Agrovariante, vir que a gente está aqui à disposição para atender muito bem e fazer excelente negócio também. Ricardo, obrigada pela parceria, né? Então esse aqui é o nosso parceiro do nosso podcast Na Roça com Elas. Estamos de volta, é isso mesmo, quero agradecer a todos vocês que estão conosco, não esquece de curtir o nosso vídeo, dar o like, compartilhar com os amigos. Coisa boa, né, Karen? Muito bom. E eu tenho uma novidade. Temos uma novidade para você que está assistindo o programa, acompanhando desde o início. A gente tem um quadro novo agora, que são algumas dicas para o produtor rural. Vamos ver? Vamos ver, fique agora com a Ana, agrônoma, que traz para nós esse enriquecedor quadro. Me chamo Ana, sou engenheira agrônoma, mestre em ciências ambientais e a partir de hoje vou estar com vocês no quadro Dicas e Dúvidas para o Produtor Rural. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quintal agroflorestal. Você já ouviu falar, sabe dos benefícios que ele traz? Então, é isso que a gente vai discutir hoje. O quintal agroflorestal nada mais é do que você ter diversas cultivares em um espaço. Assim, você, produtor, vai conseguir aproveitar ainda mais o espaço que tem. Enquanto você tem o mamão, a laranja, o limão, você está produzindo também a mandioca, a abóbora, a melancia. Então, você otimiza espaço. Sem falar também que tem estudos comprovados que o quintal agroflorestal fixa mais nitrogênio no solo. Ou seja, adubo de graça e puro e natural. Então, para que é melhor? Então, por hoje é só. Hoje essa foi a dica. Eu vou ficar muito ansiosa para receber as dúvidas de vocês. Então, gente, todo o programa agora a gente vai estar com a Ana, né? Com essas experiências maravilhosas. Obrigada, Ana. Né? E agora eu quero saber, Antônia, último domingo do mês, dia 31, Páscoa. E nós temos aí uma matéria falando sobre chocolate, trazendo um pouquinho para o produtor aí essa vivência do cacau mesmo. Sim. Como que ele é produzido aqui em Cruzeiro do Sul? Como é que foi isso aí? Foi muito bom, né, entender um pouco da dinâmica dessa produção que fica ali no Ramal 12, a produtora Lica, onde ela faz todo o processo artesanal junto com outras mulheres e trouxe para nós um pouco de esperança. Muito boa matéria, viu, Karen? Ah, então vamos ver a matéria? Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma missão nesse dia. Hoje, partindo daqui do centro da cidade de Cruzeiro do Sul, rumo ao Ramal 12, lá no Projeto Santa Luzia, são 70 quilômetros até lá. E lá nós iremos mostrar para vocês a história da Lica, uma mulher guerreira, batalhadora, mãe, esposa, cristã, conservadora, que faz do seu trabalho na roça uma inspiração para muitas de nós. Vamos juntos nessa missão. Nós chegamos aqui na entrada do Ramal 12 e agora nós vamos continuar a nossa viagem até a casa da Lica, agora nessa máquina 4x4, aqui valorizando muito nosso patrocinador, a Juruá Motor Center, porque só com a máquina dessa a gente consegue romper esses ramais. Vem com a gente! Bem, gente, já estamos há 15 minutos que nós saímos lá da boca do ramal e vocês puderam ver que as condições do ramal são as piores possíveis para essa época do ano, é verdade.
E assim, eu me questiono como é que esse povo, que tanto produz, que vocês vão ter a oportunidade de ver daqui a pouco, conseguem escoar a sua produção. É difícil para tudo, é difícil para o caminhão entrar, é difícil para eles saírem daqui. Já pensou eles saindo daqui com a necessidade de uma doença, né, de um médico? Então é para a gente se questionar. Vamos lá que ainda tem muito chão. Então, gente, depois de 40 minutos lá na boca do ramal, nós estamos chegando aqui na casa da Lica. Demorou, mas chegamos, Lica. Graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, gente, pode chegar. Pois é, então, gente, agora a gente vai conhecer ali a roça, né, Lica, lá do cacau, para daí a gente colher alguns frutos e a gente começar o processo, é isso? Isso mesmo. Então, vamos com a gente. Passando aqui por essa plantação de bananeira aqui, que é uma terra que está sendo preparada para o plantio do cacau, porque o cacau ele exige sombra, então essa plantação aqui já é para isso, gente. Olá, nós estamos aqui hoje no nosso plantio de cacau. Nós temos 700 pés de cacau hoje plantado, aproximadamente. Mas em torno do ramal todo, nós já temos a barra de uns 3.000 pés de cacau já plantado, colhendo. Agora eu vou mostrar o pé de cacau para vocês ali, vamos pegar o fruto, para depois nós ir lá para casa fazer as barrinhas de chocolate. Então, gente, já tomamos banho, já estamos limpos aqui para entrar dentro aqui do ambiente da confecção do chocolate artesanal aqui na casa da sogra da Lica. E aqui nós temos a Lica, aqui já toda bonita, toda banhada, né, Lica, pra gente fazer o processo. E aí, Lica, explica aí pra nós como é que funciona. É contigo agora. Gente, agora eu vou mostrar o processo, como chega o processo da barrinha, ó. Aqui é a semente, depois de lá na roça, colhido, 7 dias em processo de fermentação, depois de seca. Agora a gente vai pegar ela, colocar no forno para torrar. Agora a gente vai colocar essa semente no forno para torrar. Após 40 minutos, a gente vai tirar do forno para descascar. Agora nós vamos ver se a nossa amêndoa está pronta para o processo. Gente, tá prontinho para nós descascar.
Passados 15 minutos, a média já está fria, nós vamos começar a descascar. Bem, gente, depois descascado, a gente vai triturando na mão, ó. Ele vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Aí, após aqui, a gente vai no liquidificador. Agora a gente vai triturar. Ó. Depois de triturado, ele vai ficar assim, gente. Pode colocar aqui na panela, gasta a média de 1 hora para ele ficar pronto. Então, gente, vamos conversar um pouco aqui com a Lica, enquanto as meninas ali mexem o doce, como ela disse, e sabendo que a Lica é essa mulher guerreira. A Lica é também presidente da associação aqui da comunidade, a ACENOM. Então, é uma mulher que muito tem a nos ensinar. Mas eu quero saber da Lica, como é que tudo isso começou. Primeiro, gente, a Lica, que a gente precisa saber, não é aqui do Acre, não é isso, Lica? Não. Então, eu quero que tu comece a contar de onde que tu veio e depois a história do chocolate. Tá, eu sou de Rondônia, já tem 7 anos que eu moro aqui no Acre. E a história do chocolate começou aqui. Teve uma visita de um prefeito aqui na comunidade e não sabemos como que nós íamos recepcionar eles, né? Aí como eu falei, ó, eu tenho uma ideia, lá nós namorávamos, nós trabalhávamos com fábrica de chocolate, artesanal também. E eu sei a fazer o doce, vamos fazer algo diferente aqui pra eles? Ah, vamos fazer. Aí nós fez, neguinha pra quê? No dia foi, olha, você precisa de ver, todo mundo gostou. Todo mundo gostou, nunca tinha visto, né? E ali nós começou. Que maravilha. Lica, esse processo é todo artesanal, certo? Né, muito bonito, né, muito belo. A gente sabe que tudo que é artesanal agrega mais valor, mas também dá muito mais trabalho. E eu tô sabendo aí de uma conquista que vocês tiveram. Conta um pouquinho para nós como é que é isso, o que isso significa para você, para dona Marlene, né, para sua mãe, para as meninas que estão com vocês, essa nova conquista que vocês agora obtiveram. Antônio, hoje eu quero agradecer muito a Deus, entendeu? Muito a Deus mesmo, porque essa conquista para nós hoje, para mim é muito, entendeu? Há 7 anos atrás para estar hoje essa conquista, entendeu? Tem muita luta, E graças a Deus que nós ganhamos esse projeto. Daqui uns 3 meses, com fé em Deus, nós voltamos com a nossa pequena agroindústria. Que maravilha! Agroindústria. Agroindústria. Graças a Deus nós conseguimos, depois de 7 anos, estamos aí. Pro chocolate. Essas meninas, então, vão mudar de endereço. Vão mudar de endereço. E olha, nega, nós começamos lá no fogão a lenha. Você acredita nisso? Lá no fogão a lenha. Aí de lá nós já veio pra cá, pra casa da minha sogra, um lugar mais, um ambiente mais adequado, né? E daqui agora, se Deus quiser agora, vamos puxar a agroindústria. Eu e as meninas, né? Nós estamos aí nessa... Que maravilha. Lica, esse projeto, né, dessa fábrica de chocolate aí, o que isso significa para ti no sentido desse trabalho também, de certa forma, que agrega valor com as mulheres aqui do ramal? Querendo ou não, você presta um serviço, né, Lica? Porque você dá uma possibilidade de emprego para elas, né? Então, assim, diante disso, assim, o que você enxerga? É só o chocolate? Você pensa em fazer outros projetos com essas meninas? Como que é? Não, Antônia, através desse chocolate, a gente está num grupo de mulheres agora, né? Além dessa fábrica, nós vamos montar uma horta
comunitária das mulheres. Nós estamos já nesse projeto, já, né, caminhando, se organizando. Através do chocolate, nós vamos formar um grupo de mulheres também que vai mexer com a horta comunitária, né? Que vai agregar mais valor. Nossa, gente, eu acho isso muito bacana, sabe? Muito importante mesmo, porque o que acontece? As pessoas no interior, ali, que elas reclamam muito da falta de oportunidade. É por isso, assim, que eu trago, assim, de verdade, né? O apoio, né, os parabéns de todo o Sindicato dos Produtores Rurais também para você e deixar nossas portas abertas para o que você precisar, porque esse é o nosso objetivo, entendeu? O podcast Na Roça com Elas é um reflexo daquilo que é o nosso trabalho lá dentro do sindicato, que é o que traz esse sentido de vida para as mulheres do campo, que antes não tinham uma oportunidade e que através, por exemplo, da agroindústria do cacau com elas, agora tem uma possibilidade já de vislumbrar um futuro novo, diferente, né, para os seus filhos, de repente ali acostumados somente com um recurso menor, né, de um assistencialismo, e agora não, tem a possibilidade de ir na indústria, de trabalhar um pouco mais e ganhar melhor, né, Lica? Que maravilha. Com certeza, Antônio, eu fico grata, né, por ter vindo aqui, né, para o sindicato abrir essa porta, nós sempre estamos abertos, né, que eu acho assim, a gente somos uma corrente, um ajudando o outro e ali vamos, né, caminhando, né, e tipo assim, aqui as pessoas fizeram muito Bolsa Família, vai ser um agregamento de um sustento de casa, né, porque é mais um incentivo para as pessoas, um jeito de inserir mais Sim, no comércio, né? No mercado de trabalho, os jovens que não têm essa possibilidade. Não, com certeza. E outra coisa, assim, o que eu acho muito interessante, gente, é a possibilidade de trabalhar com uma cultura nova. Porque nós aqui, Lica, da região, eu sei que você já está aqui há 7 anos, né? Você sabe bem que o povo aqui só trabalhava com uma cultura, que é o que é da mandioca. Então, vocês trazem essa visão nova, essa possibilidade nova para nós que somos aqui de Cruzeiro do Sul. E assim, eu, como acriana, né, cruzeirense pé rachado que sou, eu tenho muito a agradecer vocês que vieram de Rondônia. Tenho certeza que o povo que está em casa também, muitas pessoas nem sabiam que aqui em Cruzeiro do Sul, Lica, nós estávamos plantando cacau, né, fazendo todo o processo e produzindo chocolate. Porque nós aqui somos um povo da monocultura, ou seja, de uma cultura só. Então aqui prevalece a farinha de mandioca e muitas vezes a gente não se abre a uma nova cultura. Então muito obrigada, você com certeza faz um trabalho muito belo, um trabalho também social, que dá possibilidade para o povo do campo entender e aprender que a gente consegue fazer o novo com a cultura nova, né? Fazer o diferente. E outra coisa também, Antônia, e o pessoal pode ter a farinha, normalmente, que não vai atrapalhar em nada. Com certeza. Tendo o plantio de cacau no teu terreno. Essa banana é daqui? É daqui mesmo. Plantada aqui? Daqui o mesmo. porco que nós comemos? É daqui também. O arroz que nós almoçamos? É daqui também. Entendeu, gente? É isso, gente. Esse é o diferencial. Lica, muito obrigada. Então vamos esperar ali o doce ficar pronto. Daqui a pouco a gente vai ver como funciona. Nossa Senhora, Antônia, 70 quilômetros de estrada de chão. Minha amiga, se você sofreu, eu imagino o que passa esses produtores do Ramal 12, né? Verdade. Então, assim, muita dificuldade. E aí você vê que a pessoa, que eles poderiam parar, elas, né? Elas poderiam parar ali na produção da semente, da amêndoa, mas não, elas vão mais adiante, elas vão com toda a dificuldade, daquele processo simples, mas elas vão produzir aquele produto fino que é o cacau.
Que é o cacau, é verdade. Agradeço demais ao nosso patrocinador, a Honda, né, na pessoa do seu Edivaldo, porque se não fosse aquele quadriciclo, não chega, né, sem quadriciclo não chega. É isso que a dona Adélia, né, um abraço, dona Adélia, um abraço, Lica, né, todo mundo que está assistindo, que estava ansioso também para ver a matéria, e dizer que nós realmente admiramos muito vocês pela resiliência, persistência. Karen, não é fácil, vocês viram aí na matéria, a gente fica imaginando o que eles passam no dia a dia. E na matéria também achei interessante, vocês viram a produção, né? Viu ali aquele jirico, trazendo aquele monte de banana e tudo. Então, assim, graças a Deus, ele já tem uma facilidade, que é um transporte que tem ali dentro, um quadriciclo, que ajuda no escoamento dessa produção. Que é da SEAGRE, né? Exatamente. Então, assim, a secretaria ajuda nesse sentido, mas por que ajuda? Porque existe uma produção. Então, é isso, você, produtor rural que viu, que se sentiu motivado, né, também fazer o mesmo, sabe? E eu, assim, gostaria de chamar, assim, a atenção de vocês para a força dessas mulheres na produção de chocolate, como a Karen falou. Elas poderiam ter parado somente na colheita do fruto, mas não, elas foram ali, né, a partir de uma experiência que tiveram em Rondônia, elas vieram para cá e o recebeu um dia, né, como a própria Lica falou também na entrevista, uma pessoa importante na comunidade, decidiram fazer alguma coisa, se alguma coisa era o chocolate. E daí eles realmente resolveram fazer para vender. E hoje isso já torna-se uma renda extra dentro da comunidade. Daqui a pouco já vão fazer a sua agroindústria, porque também ganharam um projeto, e é isso, né? É isso. Produtor rural que não para, o produtor rural que enche a gente de esperança, porque a esperança nasce nele de uma forma muito forte, e eu espero de verdade... Você gostou, Karen? Nossa, eu adorei. Que vocês também tenham gostado aí, porque foi feito com muito amor. De verdade, mostrar a realidade da produtora rural, do produtor rural, lá do Ramal 12. Nós queremos também mostrar outras realidades, né, Karen? Tem muitas realidades aqui no Vale do Juruá. Muitas realidades que vocês não conhecem ainda, gente. Como essa, porque a gente não tinha noção de que tinha gente produzindo chocolate a 70 quilômetros de estrada de chão, a distância de Cruzeiro do Sul, né? Então, assim, a gente fica muito, muito, muito feliz, muito grato com a participação de vocês no programa, vocês terem aberto a propriedade de vocês, a realidade, a vida de vocês, a intimidade de vocês, né? E olha só quanta coisa legal que a gente viu hoje, né? Olha, eu lembrava agora que a Lica dizia, né, que no tempo da Expo Acre, ela fez quase 1000 barrinhas de chocolate para vender. Então, hoje, muitas pessoas conhecem o chocolate do Ramal 12, porque foi vendido também na exposição. Olha que bacana. Valorizando a produção local, lá do Ramal 12, mas também do nosso município e do nosso estado. Então, Lica, né, famílias do Ramal 12, Dona Marlene, seu Ayrton, um grande abraço e parabéns pela força que vocês hoje mostram para nós, né? E nos motiva também, com certeza. Isso mesmo. Gente, então, mais uma vez... Acabou. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, presidente Tarcísio, do Sindicato Rural, que está sempre nos acompanhando, nos assistindo, nos divulgando, né? Nos motivando. O Senar, nosso braço forte, um grande abraço a todos, né, que trabalham, que estão envolvidos nesse processo. Todos os agrônomos, né? Isso. Um grande abraço a todos. E vamos embora, cara. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham esclarecido algumas coisas na cabeça de vocês, que algum produtor tenha se motivado a cultivar o cacau, né, aqui na nossa região. Não tenha medo da monilíase, como você viu a doutora Maísa falando. E dizer que... Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada mesmo. Dê uma curtida aí no nosso vídeo. Nós ficamos por aqui na intenção, no desejo que você, produtor rural que nos assiste hoje, sinta-se motivado a sair da monocultura e a tornar o Vale do Juruá altamente produtivo. Vamos todos juntos organizar a nossa cadeia produtiva. Que Deus abençoe a todos. É isso, Karen? É isso. Não esqueça, se inscreve, marca o sininho, ativa o sininho para você ficar por dentro das nossas atualizações. Curte, comenta, vai lá no chat ao vivo, no chat, né, que a gente vai estar lá comentando com vocês.